chamá-lo à mesa, o professor Luiz Chaves, eu gostaria de lembrar o nome dos participantes do nosso projeto, principalmente, que são a professora Lúcia Prado, a professora Ivana Oliveira, o Robson, do programa de pós-graduação em Antropologia, a Paula Ramos, do programa de pós-graduação em Antropologia, agradecer imensamente ao Paulo Dias, o nosso Faz Tudo, agradecer a Priscila Bentes, também a nossa participante, os demais alunos colaboradores, todos estão aqui, que eu não vou falar o nome, são vários, os nossos alunos de comunicação que participam de todos os aspectos desse evento. Então eu gostaria que vocês aproveitassem, esse vai ser um evento um pouquinho diferente para todos nós, especialmente no aspecto técnico, já que uma das nossas temáticas é a técnica também. Exatamente porque esse evento vai ser gravado pela TV UNAMA e gravado para ser disponibilizado posteriormente, editado e disponibilizado online. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que estou aqui hoje participando dessa primeira etapa das atividades desse projeto chamado A Fisionomia Belém. É sempre um prazer estar aqui de volta ao UNAMA. Eu vou, então, falar um pouco sobre esse tema intitulado Walter Benjamin e a fotografia de cidades. Um grande pensador, um grande filósofo, sempre oferece para nós múltiplas possibilidades de entrada num tema, muitas possibilidades de abordagem de um tema. E eu vou então abordar o tema que eu me propus falar hoje aqui a partir de rápidas observações a propósito de uma figura que é uma das figuras emblemáticas do estudo que Walter Benjamin fez a propósito da modernidade, que é a figura do flaneur. A figura do flaneur é uma das mais emblemáticas da reflexão de Walter Benjamin sobre a modernidade. Num livro que deveria se chamar A Paris do Segundo Império, segundo Baudelaire, escrito em 1938, a segunda parte deveria ser dedicada justamente a esta figura. Deveria haver um capítulo chamado O Flaneur. Entre outras coisas, Benjamin procura mostrar neste capítulo o descompasso entre o passo lento do flaneur e o passo apressado do citadino, do habitante da cidade moderna. Enquanto o citadino, que somos nós, faz da rua apenas o espaço da locomoção diária, em especial o caminho para o trabalho, o flaneur transforma a rua em sua própria casa, no seu habitat por excelência. Por isso, a figura do flaneur forma um par harmonioso com uma cidade como Paris, atravessada desde o começo do século XIX por passagens. Passagens são essas construções que tiveram origem em Paris, né, que unem uma rua à outra e que dentro, quando você passa na passagem, você tem então lojas, uma série de coisas. Em todas as cidades ditas modernas, existe pelo menos uma passagem, umas maravilhosas, como em Milão ou como em Buenos Aires, outras não tão maravilhosas como em Belém, na Presidente Vargas, entre a Presidente Vargas e a 1º de março, por exemplo, embaixo da Assembleia Paraense. Nas passagens, que são uma espécie de espaço intermediário entre a casa e a rua, o flaneur se sente um astro em sua atmosfera. Isso porque, antes da reforma do prefeito Haussmann, né, o prefeito que fez a reforma urbana de Paris, que transformou Paris na cidade
que habita o nosso imaginário, a nossa fantasia. Não era fácil, antes do Barão Haussmann, caminhar despreocupadamente em Paris. As calçadas estreitas não eram suficientes para proteger o flaner contra os veículos, etc. Assim sendo, as passagens podiam encenar o papel de espaço privilegiado para a flânerie. E na rua, o flaner se sente em casa, tal como o burguês na sua moradia. Entretanto, a diferença do burguês trabalhador, o flaner é um ocioso e, desse modo, afronta, de alguma maneira, o valor moral e econômico do trabalho na sociedade capitalista. Mas algo o salvará e legitimará a sua ociosidade, que se tornará apenas uma aparência, uma máscara. O flaner torna-se a figura do detetive por excelência, e seu passo cadenciado, sua coreografia sem movimentos bruscos, seu olhar acostumado a captar os mínimos detalhes, sua absoluta discrição, uma quase invisibilidade em meio à multidão, se tornam as qualidades necessárias do detetive, daquele a quem nenhum criminoso pode escapar. Desse modo, ele pode compreender-se próximo do artista e, ao mesmo tempo, tornar-se a figura central nos romances policiais. Entretanto, Benjamin não descreve e analisa apenas este momento fulgurante em que o flaner e a atividade artística se dão as mãos, mas também, sem nenhuma comiseração, fala do início da decadência dessa figura, desse tipo. Esta decadência está diretamente relacionada às rápidas transformações que Paris irá sofrer a partir das reformas promovidas pelo Barão Haussmann e que culminarão, entre outros, na progressiva substituição das passagens pelas grandes lojas, pelos grandes magazines. Estes, os grandes magazines, como um adorno, um ornamento ou ainda um templo onde se veneram as mercadorias, comporão a nova paisagem urbana, a das grandes e largas avenidas, e assim as passagens que cortavam a estreita Rue Saint-Denis e seu universo de prostitutas, cafetões e batedores de carteira dão lugar às lojas Samaritaine ou às galerias Lafayette, que emolduram a ópera traçada por Garnier. Todo turista conhece, é levado a conhecer, mesmo que seja naquele ônibus que passa rápido pela frente da Ópera de Paris, que foi desenhada por Garnier. E ao lado da ópera tem uma grande loja das Galerias Lafayette, onde acontecem muitas coisas interessantes. Por exemplo, brasileiros querendo falar em português com a vendedora francesa. Como a vendedora francesa não está entendendo, o brasileiro pensa que ela não está ouvindo, porque ele está falando baixo em português. Ele começa a falar mais alto, mais alto. Bom, nesta perspectiva, as grandes lojas vão se tornar o último refúgio do flaner, proscrito das ruas, e as mercadorias, por entre as quais ele vaga, sua última possibilidade de entorpecimento. Benjamin analisa esse passeante ocioso pela cidade como se ele estivesse num estado de entorpecimento, um estado de embriaguez. Não que ele esteja embriagado, mas um estado de embriaguez. Sobre alguns temas em Baudelaire, escrito
em 1939, Benjamin intensifica a análise da decadência do flaner. Seu ponto de ancoragem é uma crítica à interpretação que Baudelaire fez do famoso conto de Edgar Allan Poe, ao equiparar o flaner ao homem da multidão, ou, em outras palavras, ao detetive. Existe um conto, de Edgar Allan Poe que se chama O Homem das Multidões, e que é o detetive, o homem das multidões. E Baudelaire faz uma interpretação do homem das multidões, equiparando ao flaner. Benjamin não concorda com a interpretação de Baudelaire. De todo modo, Benjamin como que desculpa a imprecisão de Baudelaire. A Londres, descrita por Edgar Allan Poe, não é a Paris de Baudelaire, pois nesta ainda é possível entrever os traços do passeante despreocupado e desocupado. Na Londres de Edgar Allan Poe, ao contrário, não é mais possível distinguir em meio à multidão os traços do flaner. Esses traços se manifestam em especial na maneira de andar, e esta maneira constitui a embriaguez ou êxtase próprio da flanerie. Eu cito Benjamin. Uma embriaguez apodera-se daquele que por um longo tempo caminha a esmo pelas ruas. A cada passo, o andar adquire um poder crescente. As seduções das lojas, dos bistrôs e das mulheres sorridentes vão diminuindo. Cada vez mais irresistível torna-se o magnetismo da próxima esquina, de uma longínqua massa de folhagem, de um nome de rua. Entretanto, algo de muito peculiar acontece na reflexão benjaminiana sobre o flaner e a flanerie. É que estes textos dos anos de 1930, que contam entre os últimos escritos de Benjamin morreu em 1940, e esses dois primeiros textos que eu citei foram escritos em 1938 e 1939. Né? Esses textos eles foram precedidos por uma resenha que Benjamin publicou em 1929. Uma resenha do livro de seu amigo Franz Hessel, intitulado justamente de Passear em Berlim. O livro do Hessel se chama Passear em Berlim. Essa resenha, por sua vez, tem o título igualmente significativo de O Retorno do Flaner. Ora, o próprio título sinaliza para uma questão muito importante e, de algum modo, decisiva a respeito do significado do flaner no pensamento de Benjamin. Benjamin diz nesse texto que se trata do retorno de uma figura que nós sabemos pelos textos posteriores em vias de desaparecimento. Ou seja, desde antes da década de 30, Benjamin já pensava a figura do flaner a partir do reconhecimento de sua decadência. Aliás, vários trechos dessa resenha são retomados por Benjamin nos textos dos anos da década de 30 aqui mencionados. Entretanto, ao mesmo tempo em que é preciso reconhecer a decadência do flaner, ele entrevê no livro de Hessel a possibilidade do seu retorno. Quer dizer, é a mesma coisa se a gente pensasse aqui na possibilidade de você ser um flaner nas ruas do centro histórico de Belém nos dias de semana. É absolutamente impossível imaginar que você pode fazer uma flanerie entre ruas apinhadas de carro, apinhadas de pessoas, ruas esburacadas, cheias de ruídos,
de barulhos de toda ordem. Então, a figura do flaner ocioso, desocupado, que passeava despreocupadamente na cidade, ela nos parece impossível hoje. Talvez não fosse tão impossível há 30, 40, 50 anos atrás, quando a Rua João Alfredo era a rua principal do comércio de Belém. Não só do comércio popular, mas do comércio elegante. Então, talvez naquela época se pudesse imaginar a possibilidade de um flaner no centro histórico de Belém. Hoje isso me parece absolutamente impossível. Entretanto, Benjamin fala não só da decadência do flaner, da perda da possibilidade da flanerie, mas também da possibilidade do seu retorno. UNAMA, Educação para o Desenvolvimento da Amazônia.